Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Plenitude. Hoje estaremos aqui com Joana de Ângeles, claro, mas falando de problemas bem femininos. E para isso eu convidei Dani Oscar Branco, uma amiga querida, evangelizadora da casa. E a Dani foi, na verdade, a fundadora de um instituto que ajuda mulheres que passam pelo câncer de mama. Ela observou durante todo esse tempo, enquanto ela trabalhava lá, diariamente quais eram as dificuldades e como elas superavam. E aí eu pedi para ela dividir com a gente como é que foi essa observação. Acho que são dicas boas para que todos nós possamos estar atentos, alertas, né? Mas principalmente com o olhar que o Espiritismo nos convida, de enfrentamento e de entender o que aquela doença está trazendo para a gente como convite ao autoconhecimento. Então, Dani, vai dividir com a gente as suas histórias? Sim, adoro. Quero primeiro agradecer de estar aqui com você, de estar aqui na nossa casa. É sempre um prazer. Bom, o que eu posso dizer é assim, as pessoas, eu passei muitos anos dizendo que eu achava difícil trabalhar com mulher, né? Eu tinha essa coisa de que mulher tem TPM, mulher arranja confusão e discute. Olha eu, né? Tinha uma capa de feminista e era só capa, né? Pura pra fachada. E me vi, né, há 11 anos atrás, à frente de uma instituição e cercada por mulheres passando por que, digamos que, o momento mais difícil da vida delas, né? E aí eu tive que aprender, né? Como eu havia comentado, eu acho que o maior aprendizado é que não somos mulheres, não somos homens, somos seres humanos que estamos aqui em fase de aprendizado, isso é fato, né? E independente de sermos, né, do sexo em que estamos nesse momento, o que para mim veio como maior aprendizado foi essa força do ser humano, né? E eu te digo que não foi uma oportunidade só dessas pessoas que estavam enfrentando a doença, mas uma oportunidade muito grande minha, que acompanhei diversas histórias incríveis, incríveis. E com isso eu não quero dizer que a pessoa que não está enfrentando ainda de frente, aquela pessoa que não está conseguindo ainda estar no momento de passar por tudo aquilo e, sabe, levanta, sacode poeira e dá a volta por cima, como a gente costuma dizer. Isso não quer dizer que ela não tenha força, que ela não tenha garra, não é nada disso. Na verdade, quer dizer que ela ainda está num momento de transição, né? Ela ainda não conseguiu entender o que a gente sempre fala do espiritismo, né? O que a gente precisa enxergar dentro daquilo tudo, né? E é tão difícil, quando você está vivendo um momento difícil, você estar ali e conseguir enxergar, né? E dentro dessas histórias eu tenho alguns exemplos de força fenomenais, né? Dani, isso que você fala assim, me lembra muito da dificuldade que a gente tem de enxergar a potencialidade dentro da gente, né? Sim. Então, assim, talvez esse momento em que as pessoas estão mais frágeis, né? Não se vendo ainda com essa capacidade de enfrentamento, ao se lembrar sempre dos ensinamentos espíritas, dos quais a gente não pode carregar uma cruz maior, né, do que a gente consegue, mas aquela que foi dada é a que a gente consegue. Talvez isso já é por si só um convite a gente enxergar essa força dentro da gente, sem né? dúvida. Então eu concordo com você. Talvez ela esteja nesse momento de transição, né? Ela esteja a um passo de enxergar essa força. Exatamente. E o mais bonito disso tudo é ver que muitas vezes uma pessoa enxerga essa força dentro dela com a ajuda de outras pessoas que já conseguiram dar aquele pequeno passinho, né? Então, o que para mim é o mais lindo disso tudo? É que você às vezes vê um ser humano que ele está doente, um ser humano que já foi desenganado pelos médicos e que ele continua lutando, ele continua enfrentando. Eu tenho um exemplo de uma mulher que ela, já desenganada pelos médicos mais de uma vez, já metastática, né? Eu não sei se você sabe, o câncer metastático ele não tem cura,
né? Ele é um câncer que você cura aquele tumor, mas você sabe que em algum momento o seu corpo vai manifestar outro. Porque a metástase já está em você, né? Ela é, digamos, ambulante, explicando de uma forma mais simples. Então, são pessoas que sabem que elas curam uma etapa, podem aparecer outras, até que em algum momento vai vir uma etapa que não se tem como superar. E mesmo nesses desafios todos, eu conheci uma pessoa em que ela continuava lutando, com uma alegria, assim, um sorriso no rosto, daqueles de dar gosto. E eu confesso para você que tinha vezes que eu estava irritada, estressada, e ela chegava ali com aquela luz, com aquele brilho, aquela vontade, aquele jeito dela todo, cheguei, vamos lá, resolve tudo. E no meio disso tudo ela perdeu o filho dela, né, de uma forma trágica, de uma forma difícil. Ela lutou pelo reconhecimento do filho dela, para que fosse comprovado de que o filho dela realmente tinha morrido de uma forma brutal, né, de que o filho dela não era um bandido nem nada disso. Ela conseguiu provar isso. Né, e em meio disso tudo, ela ainda está construindo uma casa. Né? E assim, eu ouvi de diversas pessoas, assim, mas por que ela está construindo uma casa? Né? Ela sabe que talvez ela não esteja ali até ficar pronta. Ela sabe que ela não tem para quem deixar. Era o único filho que ela tinha. E quando ela dizia, quando alguém, né? A gente não, mas alguém tocava nesse assunto, ela dizia, mas é um sonho. A vida está aqui para a gente viver cada segundo. Se eu tiver mais um segundo, eu vou lutar pelos meus sonhos. Porque eu estou aqui, eu estou viva. Não é você que vai me dizer o dia que eu vou morrer. Ela sempre usava a frase, o cara lá de cima, uma hora pode me levar. Mas até lá, eu vou estar realizando os meus sonhos dia após dia. Talvez ter um objetivo, né, faça com que o foco no objetivo te desvie um pouco do pensamento de que eu sou a doença, Sim. nada vai dar certo. E essa alegria de estar conquistando um objetivo pode trazer um valor para a sua Sim, existência. sim, sim. Né? Então, às vezes a gente desiste porque vai adiantar do quê? Não, mas essa é a dinâmica da vida. A É, gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente desistir de tudo, que sentido que que tem, tem. né? Não, e com isso tudo, para você ver, ela já passou diversas etapas, já venceu diversos tumores, e assim ela vai, carequinha, fazendo químio. Tem dias que você olha para ela e fala assim, mas você tá tão bem. Ah, fiz a químio ontem. E ela tá ali, ela tem uma força, uma energia, mas eu acho que é isso, é a vontade dela de continuar, né? É a vontade de aprender com a vida, é a vontade de estar aqui, né? Se eu acredito muito nisso. Se a gente ainda está aqui, cada dia é um aprendizado, né? Cada dia é uma barreira. E quando eu digo que eu aprendi muito com essas pessoas, foi muito disso, sabe? Eu aprendi a olhar para dentro, né? Eu, falando desses exemplos tantos, tem uma delas que ela tem um filhinho, que o filho dela ele tem uma deficiência. Hum. É motora e mental. Uhum. E ela também é uma paciente metastática. Então, o filho dela hoje ainda é uma criança, né? E ela se viu no início com desespero e o dia que eu for embora, o que vai ser dele? Né? Por mais que ele tivesse o pai precisa trabalhar, precisa trazer o dinheiro para casa e com quem ele ficaria. E ela viveu nesse desespero durante muito tempo. E a ajuda que ela teve das outras meninas que mostraram para ela, você tem que viver o que está acontecendo agora. Uhum. Porque você está vivendo como se você não tivesse vida amanhã. E não é você que decide isso. Né? E essa história toda já tem uns 3 anos e ela está aí. E o filho dela está aí, está se desenvolvendo da forma que ele consegue, né? É uma criança maravilhosa, eu me divirto com ele, né? É uma criança super engraçada. E é isso, assim, são essas superações. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Um né? dia de cada vez, se a gente pensasse assim, a gente fazia de cada dia aquele dia, o dia especial. A gente daria tudo de nós, o melhor de nós para aquele dia, né? É verdade. Talvez o não pensar num futuro longínquo
em deixar que as coisas aconteçam ao seu tempo seja uma sabedoria, porque a gente Sim. não sabe. Então, trazer essa visão, né? Que até muitas meditações pensam, você estar atento ao momento, estar atento a tudo que está acontecendo, prestar atenção quem está perto de você, às coisas boas, a gratidão sobre aquele momento que você está Sobre aquele vivendo, né? A percepção do agora seja muito mais sábio do que ficar na ansiedade do que pode vir a acontecer. Sim, e eu acho que essa plenitude, né, da gente É, poder conseguir, no momento em que está vivendo a dor, se olhar, né, isso é muito difícil, porque diversas vezes, quando aquele momento passa e a gente para e entende o porquê que ele veio e o quanto você cresceu com ele, uhum, né? Então, assim, quantas vezes a gente não tem que fazer esse exercício que você falou, né? De se olhar, de ver o que está à sua volta, entender aquilo tudo, para realmente fazer acontecer dentro de você, né? A é gente tem isso mesmo. estudado muito isso na evangelização, É né? verdade, é verdade. Muitas vezes também a gente esquece que estar na Terra é ter responsabilidade com o nosso corpo físico. As doenças não vêm por acaso. E a gente vai agora falar um pouquinho, Dani, que eu acho que é muito importante, dessa parte assim, de qual são os sentimentos que facilitariam o desenvolvimento de um câncer, fora as questões genéticas, Uhum. como cuidar da saúde, o que a mulher tem que fazer para que ela possa se manter saudável, né? Que eu acho Sim. que é muito importante. Até porque daí a gente sabe que a questão genética, ela não é a principal causa, né, do Uhum. câncer. Mas realmente eu acho que a gente tem que sempre pensar no auto, não só o autoconhecimento, mas o autocuidado também, né? Eu acho que a gente veio aqui falar de mulher e eu acho que a mulher ela vive num mundo que é uma cobrança e hoje eu consigo entender que é mais uma cobrança da gente com a gente mesmo, né? É uma cobrança de que você quer ser a mãe ideal, né? Muitas vezes você tem dúvida se você quer realmente ter um filho, mas você se sente cobrada por aquilo. Você quer ter um corpo ideal, então se você relaxa e diz, não, eu quero comer, eu quero aproveitar, e aí vem aquela coisa, mas será que isso eu estou cuidando da saúde? Até onde eu posso comer me sentindo bem e ainda estar responsável pela saúde? Uhum. Eu acho que de uma certa forma a gente vem com todas essas cobranças, né? É do corpo, é da mente, é do profissional. A mulher cada vez lutando mais para se desenvolver profissionalmente. Então eu acho que chega um momento que a mulher esquece que ela precisa olhar para o corpo dela, né? Para quem de verdade ela é, né? E isso não é olhar para se tem celulite ou não tem celulite, né? Isso é realmente cuidar da sua mente, é você pensar em todos os dias o que você está atraindo para você, né? Atraindo de uma forma de pensamento mesmo, né? Será que te faz bem passar todos os dias pensando o que meu filho vai ser no futuro, como é que meu filho vai se desenvolver, ao invés de parar e pensar e escutar aquela criança e deixar fluir, né? Que assim você consegue realmente ser uma boa mãe. Então, assim, de uma certa forma, eu acho que o autocuidado ele vem disso tudo. Vem da gente olhar para dentro da gente. Óbvio, praticar exercícios, coisa que eu não faço, confesso, mas deveria, né? É você, no caso do câncer de mama, é você fazer o seu toque, né? É importante você tocar sempre as suas mamas. Desde já, é bom esclarecer que a mamografia ainda é o melhor caminho, né? Você precisa da mamografia. No mundo inteiro, a partir dos 40 anos, a mamografia ela já deve ser feita. Isso é estipulado pela classe médica, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o SUS acredita que isso é depois dos 50 anos, que ela passa a ser obrigatória anualmente, né? Mas o Conselho Médico já mostra pra gente que hoje, a partir dos 40, e te digo até que hoje, a partir dos 35, os casos de câncer de mama, eles aumentam muito mais. Então, você já é o ideal você começar a fazer a sua mamografia, né? Porque quando você faz o autoexame e você descobre o nódulo, ele pode estar num estágio maior, que se você chegou a senti-lo, é porque ele já se desenvolveu. Mas quando eu falo
não só da mama, é você olhar o seu corpo inteiro, né? É você se perceber como ser humano. Claro, porque a gente esquece que o nosso corpo humano é um universo. Né? Então você falou assim, eu olho para o meu filho, me preocupo com o meu filho, mas cada célula nossa é um filho nosso. É É princípio verdade. inteligente É em verdade. cada uma das moléculas que habitam o nosso corpo. E cada vez que a gente tem um pensamento, o nosso pensamento vai primeiro impactar aquilo que está em nós. Eu posso pensar mal do outro e até emitir uma energia negativa para o outro, e aí dizer agora, não posso fazer isso não é legal e tal. Mas olha só, somos nós que absorvemos em primeiro lugar essa energia. Sim. E essas células vão modificando a partir de como eu penso, né? Então, assim, o que eu faço mentalmente falando para que o meu universo, né, o meu corpo físico do qual eu sou responsável, tenha um bom funcionamento, tenha felicidade, tenha uma resposta positiva diante da vida, Sim. né? Eu acho que você falou exatamente o que eu tentei falar e dei um monte de volta. Você falou de uma forma muito mais, né, coesa, que faz mais sentido, mas é exatamente isso. É aquilo que a gente sempre fala, mas acaba não praticando, Uhum. vigiar e orai, né? A cada palavra, quantas vezes a gente não fala uma coisa que não é legal, né? Quantas vezes a gente não tem um pensamento, e acontece, somos seres humanos, mas por que não Claro. parar e refletir sobre aquilo, Uhum. né? É esse exercício, é você estar sempre refletindo naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando. Esse ano, por exemplo, eu resolvi que eu ia parar de beber pelo menos durante um tempo. E não porque eu bebia como uma pessoa que consome álcool demais, não é isso. Mas é porque eu percebi que em alguns momentos você precisa ter a consciência total para é isso que você falou, para perceber cada célula do seu corpo, cada Uhum. parte do seu corpo. Você tem que se conhecer mais, Estar conectado com estar tudo, né? conectado, exatamente. E como é que você consegue uma conexão estando influenciada por coisas externas, Hum. né? Sejam físicas, seja o pensamento, o que foi. Então, assim, o que for. Então, é importante que você realmente esteja sempre conectado, olhando, mas é óbvio, junto com isso, fazendo as atividades físicas, fazendo seus exames, né? Não só de mama, mas fazendo seus exames em geral, tá sempre preocupado e de olho nisso, né? Nós mulheres precisamos lembrar também do exame ginecológico, que é muito Uhum. importante, né? Uhum. Quando a gente fala do câncer de mama, o câncer de útero, o câncer de colo é muito frequente também, né? Uhum. Então são coisas que a gente tem que estar sempre de olho na gente, porque eu acho que o nosso corpo fala. A gente percebe. Se a gente aprendesse a olhar, a gente percebe com E tudo a isso. psicossomática está aí para afirmar como é que o nosso corpo responde a tudo aquilo que a gente sente, né? Sim, As emoções que estão perambulando por aqui. A gente sabe que estamos vivendo momentos em que essas emoções estão à flor da pele. A gente está cada vez mais entrando em processos de desequilíbrio por não nos entendermos, por não nos sim, conhecermos. É, toda vez que a gente se conhece, se autoconhece, a gente se torna mais forte diante do externo, porque o externo já não tem tanta capacidade de nos abalar, né? sim. Então, assim, diante de uma doença dessa, você acha que isso pode promover um autoconhecimento? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E falo assim, não só dessas experiências, né, que eu tive com todas essas pessoas, mas ele não promove só na pessoa. Ele promove, eu falo como esposa de uma pessoa que já passou pelo câncer, ele promove isso dentro da família, ele promove isso com os amigos, né? Isso te dá um sentido diferente à vida. Você Uhum. começa a valorizar as coisas de uma forma diferente, né? Eu tinha uma paciente que, infelizmente, ela não está mais aqui nesse plano, mas que ela dizia muito que quando ela teve a doença, ela percebeu que ela perdeu o chão, né? Só que logo depois ela entendeu que ela aprendeu a voar. Então, assim, ela foi uma pessoa que durante o tempo da doença dela,
ela se tratou, óbvio, mas ela resolveu viajar. Ela resolveu conhecer lugares do mundo em que ela pudesse, dali, aprender culturalmente, aprender a religião de alguns lugares. E ela queria não só crescer, não é aquela coisa do viajar, eu quero viajar porque eu quero ver. Não, ela, através das viagens dela, ela foi tentando se conhecer, se conectar com os lugares de formas diferentes. Então, quando a gente para pensar, aqui eu citei o exemplo de 3 mulheres, né? E tenho de várias outras. Uma que com a doença ela se superou, a cada dia ainda se supera, né? Graças a Deus ela está super bem, e se supera e tem uma força dentro dela, né? De uma outra que foi abalada com medo do que isso traria para a vida do filho dela e não para dela. Ela não tinha o medo de perder a vida, ela tinha o medo de abandonar aquela criança que era dependente dela. Né? E já de uma outra que resolveu se conhecer através do mundo. Né? Então, assim, nesses exemplos, a gente tem diversos. Assim, eu já participei de alguns debates com essas mulheres, e mulheres já com mais idade, né? Mulheres que sofriam violência doméstica e que passaram anos e que, quando descobriram o câncer de mama, entenderam que aquela era a forma de dar um basta naquilo tudo. Que o câncer veio como um alerta para que, a partir de agora, ninguém mais violenta o meu corpo. A partir de agora, eu preciso olhar para mim. Ela catou os 2 filhos, sem um tostão no bolso, saiu de casa e foi... E ainda enfrentando uma doença sem um tostão no bolso. Ainda enfrentando. E é uma pessoa que já venceu a doença, que hoje está super bem, super feliz, mas que sofria realmente. Ela chegava ao cúmulo de que ela se viu carequinha e ela ficou tão feliz porque o parceiro dela impedia ela de cortar o cabelo. Ela tinha um cabelo enorme e ela era proibida de cortar o cabelo. Então, quando ela ficou carequinha, ao contrário da maioria das mulheres, né, eu costumo sempre dizer isso, sempre, que as mulheres, elas, quando ficam careca, em sua grande maioria, o problema não é a perda do cabelo. Né? O problema dessas mulheres é o fato de ter que se assumir para a sociedade como uma pessoa doente. É que tem dias que você não está a fim de sair na rua e as pessoas te olharem com uma cara de caridade. Elas querem se sentir normais. Então, muitas vezes, as mulheres usam a peruca como essa força, né? E já essa paciente, ela usava o contrário, a careca como essa força. Era como se ela pudesse dizer, eu sou quem eu sou e eu vou ser quem eu quero ser. E aquela força, eu olhava para aquela pessoa e eu dizia assim, meu Deus, ela não sabe o que ela vai comer hoje, da onde ela tira força? E no final tudo deu certo, e ela conseguiu trabalhar sem nunca ter trabalhado na vida, e ela conseguiu hoje sustentar os filhos dela, e é uma pessoa feliz, e venceu essas barreiras. Né? Então, assim, como esses exemplos... E que capacidade enorme que ela tinha dentro dela, que estava praticamente adormecida, né? Estava subjugada a uma situação. Durante 13 anos. 13 anos, imagina, 13 anos que ela estava ali praticamente perdendo a vida de verdade. Né? Sim. Ela falou que o câncer ensinou a ela o que era viver. Olha. E aí, quando você olha uma coisa dessa, você diz, meu Deus, né? Como é que uma doença não transforma? Né? Ou como é que isso não é um processo de aprendizado? É um aprendizado lindo. Um aprendizado absurdo, né? Agora, falando da família também, né, Dani? Porque, assim, olha o ensinamento que essa criança não deve ter tido da mãe. Sim. A visão que ela deve ter tido desde que estava em casa, né? Até esse processo todo, que ensinamento que essa mãe deixa para essa criança de força, de enfrentamento, de dar a volta por cima e ir atrás ainda das coisas que ela acreditava. Sim, de conseguir realmente se conhecer, entender a força que ela tinha, essa força que o ser humano tem, que eu acho que é o que todos os dias me impressiona. É o que todos os dias move. Assim, tem dias que realmente a vida me baqueia de uma forma ou de outra, como qualquer pessoa. E muitas vezes eu tento buscar ali,
naquela vivência, naquelas experiências, realmente a força daquelas pessoas. Porque quando você convive com essas pessoas, você, de uma certa forma, aprende que está dentro de você, não está no outro. Né? O que a gente sempre fala, né? A felicidade está dentro da gente. E é exatamente isso. É a felicidade, é a força, é a alegria, é a tristeza. Está tudo aqui dentro. É trabalhar isso. Né? Pois é. Muito bom. Tá vendo que histórias maravilhosas que nos trazem muitos ensinamentos. Não é só ensinamento sobre ter um câncer de mama ou um câncer de útero, mas é um ensinamento para todas as dificuldades que vêm nas nossas vidas e que às vezes a gente fica enfrentando, fica inventando desculpas, né? Para que a gente fique mais fraco ao invés de se fortalecer. Então não sai daí. A gente vai dar uma parada para um cafezinho, para um intervalo, mas a gente vai voltar com mais histórias e com mais coisas que a Dani tem na manguinha ali dela para trazer para a gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Então, amigos, voltamos do nosso intervalo e a gente está aqui recebendo um banho de informação e de luz. Ô, papo iluminado, hein, Dani? Né? A gente estava falando um pouco, né, sobre a força que a gente pode encontrar dentro de nós mesmos através de um autoconhecimento diante da doença. E eu lembrei muito de como a Joana nos convoca através dos livros, né? Perceber que a autocompaixão, aquela pena de si mesmo, não funciona. Ela esconde a nossa força e nos turva o olhar para aquilo que a gente é capaz de fazer, para como a gente pode enfrentar vários desafios. Mas tem um desafio que ele toca no nosso coração, que é o que a família enfrenta diante da doença que um familiar tá passando. Então, Dani, o que você percebeu nesses anos sobre a família quando encontram a mulher com câncer? Então, Dei, assim, eu acho que o principal, primeiro falando como uma experiência própria, né? A dor do outro, você não consegue dimensionar, né? Então, assim, eu acho que a primeira questão nisso tudo é que as pessoas à volta acham que o familiar ele tem que ser forte, né? Só que as pessoas, de uma forma geral, não conseguem entender que aquela dor da pessoa que está vivendo o câncer, ela não é só dela. O medo de perder aquela pessoa, o medo do sofrimento que aquela pessoa possa estar passando, né? Você muitas vezes vê uma pessoa sofrendo com muitas dores, com muitos mal-estar, passando horas e horas fazendo uma quimioterapia, e você acompanhar isso diariamente e ainda não saber qual o resultado dessa jornada final, é esse olhar que a gente tem que ter cuidado, né? Eu vivi isso com meu marido e, graças a Deus, ele não precisou da quimioterapia, mas eu digo o medo de perder. E eu percebia que diversas vezes eu achava que eu tinha que ser uma fortaleza, porque as pessoas me diziam que eu precisava ser uma fortaleza para ele. É lógico, ele precisava de mim ali inteira, né? Mas eu estava ali sozinha, com 30 e poucos anos, eu e ele, com um filho de 1 ano, né? E o medo do meu filho não ter mais um pai, e o medo de criar aquela criança sozinha, e o medo de não ter o meu parceiro de tantos anos ali comigo. Então, assim, esse sofrimento em família, eu acho que a gente começa a pensar num olhar carinhoso, né? Um olhar em que você, quando vê alguém passando por aquela situação, é você pensar que aquela dor ela é conjunta, né? Eu tenho uma grande amiga que já se foi, que ela deu a notícia pra gente do câncer de mama. Na verdade, já era metástase, né? Ela já tinha passado pelo câncer de mama e ela teve a metástase. Ela fez uma festa de Natal. Faltavam poucos dias para o Natal, ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí ela fez uma festa de Natal. Tinha árvore de Natal e, assim, estavam todos os amigos mais próximos reunidos, que não eram poucos, que ela era uma pessoa cercada de muitos amigos. E naquele momento, ela chegou pra gente e ela contou da doença. A primeira reação foi todo mundo murchar, né?
aquele desespero, aquela dor. E eu não esqueço das palavras dela, que ela chegou pra gente e disse, não, mas calma aí, eu trouxe vocês aqui porque eu quero a alegria de vocês, eu quero me contagiar com isso. Eu e as pessoas que estão comigo, a gente precisa seguir em frente juntos, com essa alegria. Ela falou, eu trouxe uma árvore de Natal, a árvore estava toda montada, mas não tinha um enfeite. E ela falou, aqui eu quero que todos vocês escrevam bilhetinhos, mas de coisas boas que vocês querem não só para mim, mas para vocês. Que durante esse meu tratamento a gente possa estar conectado de todas as formas, né? E com essa alegria junto. Então, assim, eu já vivi casos como o dessa pessoa que foi uma injeção de ânimo, né? E você dali começa a tentar levar de outra forma, óbvio, né? Tiveram todos os seus altos, seus baixos, mas como a gente vive um momento em que a família ela se exclui. Ela sai, ela exclui, ela não se exclui, né? Ela exclui o paciente. Ela sai de perto e ela deixa o paciente viver aquela dor dele. Então, assim, é difícil. É difícil porque você nunca sabe, volto a dizer, até onde aquela pessoa também não tem força para seguir ao lado disso tudo. Às vezes ela não consegue lidar com alguma questão ali que vem de encontro com questões íntimas dela, que nem ela às vezes pode saber, né? Tomar conhecimento. Sim. Por isso a terapia é tão importante, para que nesse momento as pessoas da família também estejam cuidadas, não só o paciente. Em casos assim mais extremos, a família adoece junto também, né? Quando a família adoece junto, é importante buscar não só apoio profissional, psicológico, como também o espiritual, fortalecendo essa nossa essência, essa conexão com Deus. Eu acho que é ali que talvez a gente tenha a maior chance da nossa fé se fortalecer. Sim. Não é verdade? Você não tem noção da quantidade de homens que largam as esposas durante esse processo. Que se É aquela dizem... coisa, né, Dani? Ou a família ali, ela vai interagir mais e vai se fortalecer diante da dor, ou ela vai desmontar, Vai né? desmontar. E assim, conheço histórias não só de maridos, como de filhos. De filhos que se afastaram da mãe no momento e mesmo depois da mãe curada, não tiveram coragem de voltar. E aí você muitas vezes vê aquela pessoa que a única coisa que ela queria é que o filho dela estivesse ali, mesmo que ele não ajudasse em nada. Mas sabe, uma vez eu ouvi uma frase de uma dessas pessoas dizendo, eu só queria ouvir a voz dele. Se ele pegasse um telefone e me ligasse, eu já estaria feliz. Mas aquela pessoa se disse não estar pronta para viver aquilo e ela se afastou. Né? E ela se afastou. Já vi casos, esse foi um caso até de uma pessoa muito próxima, bem particular, que a filha dela era criança e não queria trazer os amigos dentro de casa porque não queria que os amigos vissem a mãe careca. Só que ela era criança, ela não sabia explicar aquilo. Então, de diversas formas, ela foi porque na cabeça dela, e não é porque ela tinha vergonha da mãe, é porque no fundo, depois, conseguiu se entender, é porque ela tinha medo. Ela tinha medo do que aquilo significava. Do que aquilo representava, da da dor que aquilo ia trazer, né? O que então, assumir aquilo significava para ela. Imagina o que ela não tinha no imaginário dela, né? No inconsciente, Sim. aquela coisa que ia vindo e ela rejeita porque eu não quero dar de frente, não quero dar de cara com isso que está se apresentando. É muito natural diversas mulheres dentro de casa andarem com lenço ou com a peruca para não chocar os familiares. Né? Muitas vezes porque sabe que aquilo vai causar um sofrimento, algumas vezes porque sabe que aquilo vai fazer com que aquela pessoa se desestabilize, desculpa, e o que também não deixa de ser um sofrimento, né? Mas o mais importante é estar alerta a esse cuidado familiar, né? Esse cuidado de que a doença ela nunca é só do paciente. Ela é do paciente, ela é da família, ela é dos amigos mais próximos, porque o medo de perder alguém é sempre muito difícil, né? A gente sabe que a vida não termina aqui, mas eu acho que quando a dor é do outro, né, o medo de perder o outro, a gente por um acaso estava até falando um pouco sobre isso, né? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil.
São as dificuldades que a gente vai enfrentando Sim, e as fugas psicológicas que a gente também vai se deparando, né? sim. Essas fugas psicológicas, elas podem nos levar também a processos mais doentios ainda. Você estava até falando na questão da bebida, né? Uhum. Então, essas fugas, elas nos levam a beber, a sair, a fazer com o nosso corpo justamente aquilo que a gente não poderia diante de enxergar a doença do outro, que é de cuidar, que é de trazer a paz naquele momento e o equilíbrio e dizer, não, eu estou vendo alguma coisa que está me causando medo. Ao invés de eu fugir e mergulhar justamente naquilo que vai me adoecer, deixa eu me preparar então para aquilo. Seria uma forma mais corajosa e mais eficaz de enfrentar a doença, né? E não essas fugas que a gente vai provocando e aumentando a probabilidade de adoecer também. Eu tenho um caso muito próximo, né? Assim, parece que eu sou envolvida, né? Mas acaba que você lida com muitas pessoas, né? E assim, de uma pessoa que viveu o câncer de mama da mãe. Ah, E ele viveu os últimos dias ali, esteve ao lado da mãe o tempo todo. E anos depois, a esposa dele, ele se deparou com a esposa com câncer de mama. E a forma dele lidar com isso foi de não aceitar que existia uma doença ali. Então, assim, muitas vezes colocar aquela pessoa para ela ir além do limite dela, né? Você acha que você está dando força, que você está dando energia, que você está fazendo, mas você tem que entender também que a doença tem limitações. Né? Então, por isso que eu digo que esse cuidado familiar ele é muito importante, porque até isso você tem que ter cuidado. Né? Até onde você está ajudando ou você está atrapalhando? Até onde você dizer para aquela pessoa que não, sai dessa cama, hoje você não vai ficar nessa cama. Até onde naquele dia ela não consegue. Né? Até onde naquele dia ela realmente está com mais dor do que nos outros. é, E não é uma desculpa para se isolar e ficar dentro do seu casulo. é. Então, assim, aquela pessoa que está ao lado, ela é uma pessoa que realmente o olhar dela tem que ser muito delicado. Então ela precisa de alguém olhando por ela. Porque você vive, literalmente, todos os dias, a doença junto com o paciente. Né? É sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Aqui na casa nós temos o tratamento espiritual e tem uma ala só dos pacientes com câncer. É uma ala Sim. muito especial, onde a espiritualidade tem uma ação muito direta, muito forte, muito especial para esses pacientes que precisam curar o corpo, a alma e a mente. Dani, o que você percebe sobre essas curas espirituais? O que você percebe da espiritualidade agindo sobre esses pacientes? Então, Dea, assim, eu acho até que eu já te contei que aqui, quando eu vim aqui para casa, né, eu não era espírita, eu fui católica durante muitos anos, e quando eu estive aqui na casa pela primeira vez, eu ficava meio perdida. Eu fui uma pessoa católica criada na igreja católica, né? E o espiritismo ele veio para mim depois do falecimento do meu pai, né? Em que eu vivi um momento que o Flávio estava doente, e aí eu comecei a frequentar a religião e eu sempre com aquela coisa de, né? Eu acredito, eu não acredito, é verdade, não é verdade? Isso há 12 anos atrás. E eu falo isso para todo mundo, né? Eu tinha um cisto e que foi retirado durante o tratamento espiritual, que eu fazia sem nem saber que eu estava fazendo, né? Então, assim, eu acredito nessa cura, eu tenho provas dessa cura. Então, para mim, ela é muito real. Né? O meu marido faz parte dessa ala dos pacientes oncológicos, do tratamento espiritual. Eu hoje faço o tratamento espiritual. Eu não tenho dúvidas de que a gente tem como curar o nosso corpo espiritualmente falando. Mas para isso não é você sentar ali e você, como de uma forma mecânica, você cantar as músicas, você esperar o tratamento, você ficar parado. Esperar uma cura milagrosa, né? Exatamente. Entregar a cura na mão de alguém, de um terceiro. Né? Exatamente. Você passar o dia inteiro reclamando porque você não pode comer carne, porque você não podia tomar café, e você chegar naquele tratamento contando, olhando no relógio, que horas isso aqui acaba, porque eu preciso ir embora, eu depois daqui eu tenho que fazer isso, aquilo outro.
Então, assim, nesse tipo de tratamento, não tem como acreditar, né? Esse tratamento, ele não é um tratamento verdadeiro. E sim aquele tratamento em que você realmente se entrega, né? Em que você, naquele dia, entende que você não está comendo a carne, mas que você está se limpando, você está realmente se tornando mais leve, né? Em que naquele dia você está ali e que você começa o tratamento pedindo ajuda. E não a ajuda para você ficar curada daquela doença, e sim a ajuda para que você consiga se expandir e entender aquilo tudo, o processo inteiro, né? Não é só a doença em si o processo, por que que ela veio e para que ela veio, né? E como eu vou lidar com isso e o que eu posso fazer para melhorar isso. Está nas minhas mãos? Se está, me ajuda, né? Me ajuda a abrir a mente. Nesse tipo de processo, eu tenho total confiança. A gente estava falando sobre esse tipo de tratamento, né, dessa postura que todos nós temos. E o tratamento, ele não acontece realmente só com o outro te curando. Não é o médium sozinho, não é não são os amigos, os mentores espirituais. É você, né, também mergulhado. A Dani falou nesse momento de música e tal, de não estar preocupado. Esse é um momento em que a gente olha para dentro de si e olha o que aquela doença está nos trazendo como informação. O que eu posso tirar de ensinamento? O que ela está me promovendo de mudança, de transformação? Isso talvez sejam as maiores informações das quais a gente precisa estar ligada, Sim. alerta, né? Sim. Como é que era isso, Dani, com as mulheres que você assistia lá no Instituto? Como é que você percebia esse Então, crescimento? Dea, assim, na verdade, você lida com pessoas de diversas religiões e algumas pessoas que nem têm religião, né? Eu via muito isso, assim, que as pessoas que acreditavam, que buscavam realmente essa força interior e que buscavam realmente ajuda espiritual, mas, volto a dizer, não dessa forma mecânica, né? Mas que tentavam encontrar dentro de si uma forma de viver melhor, né? E isso dá uma longevidade. É impressionante, assim. Isso não quer dizer que essas pessoas em algum momento não vão partir, não é isso. Mas pelo menos o tempo que elas estão aqui passam a ser um tempo tão bem vivido, né? Eles deixam de ser aquela pessoa que está com câncer, aquela pessoa que está doente. E sim, eles passam a ser aquela pessoa que tem vida para viver. E não importa de que forma elas vão viver, né? Você vai ter suas limitações. Né? Quantas pessoas não têm limitação? Né? Um diabético ele não tem limitação, uma pessoa deficiente não tem as suas limitações. Isso quer dizer que eles vão deixar de viver? Não. Você pode, dentro das suas limitações, encontrar a melhor forma de se viver. Mas para isso você tem que abraçar a doença com carinho. Se eu não me engano, foi você que me disse isso uma vez, né? Que a gente precisa abraçar a doença com amor, com carinho e tratar ela como parte de você, ao invés de querer expulsar ela de toda forma, né? E isso, eu já fiz esse processo e confesso para você que foi muito menos doloroso do que quando eu estava ali desesperada, pedindo para aquilo, lutando contra aquilo, né? Porque quando você abraça aquilo, você consegue entender, né? E isso é o legal, porque lá a gente, de diversas formas, a gente mostrava para a mulher todos os tipos de tratamento, né? O que a gente mais busca é realmente o tratamento em que você possa entender e que você possa lutar pelos seus direitos, te dar forças para que você lute por aquilo que realmente você tem direito, que você pode, para que você realmente possa se curar da melhor forma possível. Mas você só consegue ter essa luta, fazer essa luta acontecer, quando você realmente está completa. É quando você está completa. Da mesma forma que a gente falou logo no primeiro bloco, de que nós somos esse universo, quando Sim. a célula, né, está doente,
como é que a gente fica no litígio, né? Sai de mim, fora de mim. Ela faz parte. Foi você que mandou informações para Sim, ela que ocasionaram tudo isso. Você é a primeira causadora de tudo. Não é a célula que do nada resolveu ficar doente. Então, ao conversar com essa célula, a amar essa célula, a trabalhar com ela, dizendo que você entende, né? Até o momento em que você permite que ela vá embora, que você não precisa mais que ela faça aquele papel, que ela vai ter um outro caminho. É uma consciência maior sobre a doença, sobre as questões que unem o seu corpo, né? Que são o afeto, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, o como você cuida e o como que você pode perceber isso tudo de forma sim. diferente. Todo mundo atinge esse nível de consciência? Claro que Não. não. A gente sabe que não. Mas é muito mais difícil quando você tem um paciente com revolta. Sim. Um paciente que não quer, que entra em briga o tempo todo, na verdade, com ele mesmo, porque ele Sim. acaba não conseguindo se superar. E quando ele luta contra a doença, ele está numa luta tão grande contra a doença que ele não consegue nem absorver o que é aquela doença. E nisso eu não estou falando nem espiritualmente, não, eu estou falando até cientificamente falando. Uhum, A revolta, às vezes, é tão grande que ele não consegue nem entender a doença num todo. uhum, Né? Quantas vezes eu vejo pacientes metastáticos que saem e dizem assim: eu estou curado. Ele não consegue entender que aquilo ainda está dentro do corpo dele. Ok, pode demorar anos para se manifestar, e pode se manifestar de novo, e ele se curar de novo, e assim seguir em frente. Né? E eu conheço pacientes há 20 anos metastáticos. E estão uhum. aí, vivem uma vida que tem os seus altos e baixos, mas trabalham, vivem de uma forma plena. Né? Claro. Porque é exatamente isso. Você, quando você consegue abraçar aquilo tudo, você tem forças para lutar, não só espiritualmente, mas fisicamente também. Porque aquilo Uhum. tudo faz parte de você. Né? Exatamente, é uma outra forma de estar ali, né, enfrentando. Essas dificuldades das quais a gente falou, dessa revolta, quando você observava isso nos pacientes, Daniela, como é que era a família, o posicionamento da família em relação? Se revoltava junto ou tentava ajudar? O que que você percebia disso, dessa relação? Que é uma relação difícil, né? É Quando o uma outro não relação difícil. aceita. Uma relação difícil eu já tive de todas as formas, né? Muitas vezes a família se abraça naquela revolta, ou então bota na cabeça que a única opção é ele vai se curar a todo custo. Né? Então, Aham. eu acho que o mais difícil nessa história toda é quando o paciente quer abraçar aquilo e a família não aceita que ele abrace. Uhum. Porque às vezes ele precisa de força para aconchegar aquilo Hum, e a família não está na mesma sintonia que ele. aham. É mais difícil ainda quando ele está revoltado, mas ele tem uma equipe inteira à volta que está tentando estruturar ele para que em algum momento aquele tempo dele vai chegar, porque todo mundo tem o seu tempo, né? Claro. E eles vão estar ali para abraçar e seguir junto. Né? É muito mais fácil quando funciona assim do que quando é o oposto. Do que quando realmente aquele paciente está ali e muitas vezes ele diz assim: olha, eu não quero mais a químio, eu não quero mais a químio, eu estou vendo que isso vai me trazer uma forma de tratamento quando ele aceita os cuidados paliativos, né? E eu Uhum. não quero mais lutar contra uma coisa que, se eu abraçar, eu vou ter uma vida mais plena com o tempo que eu tenho. E quando a família não Dá aceita isso. qualidade àquele pouco tempo, né? Sim, sim, eu não quero mais sentir dor, eu não quero mais sofrer, eu já entendi qual é o meu caminho. E eu preciso que isso seja feito de uma forma suave, né? A gente, aqui no Brasil, então, é muito difícil ouvir falar de cuidados paliativos, né? Que realmente são os cuidados, que não quer dizer que o paciente está em fase terminal, não é isso. Mas muitas vezes é o cuidado que o seu corpo precisa, né? Quando o seu corpo entende que você lutar, lutar, lutar para expulsar não é a solução mais viável. Uhum. Né? Então eu acho que isso, assim, eu acho que o dever de toda a família é estar ali e entender cada etapa desse paciente. E como espíritas, fica uma grande lição, né? Do quanto realmente a gente acredita no próprio espiritismo.
de que a vida não cessa ali, Sim. de que os abraços ainda serão dados, de que as conversas ainda acontecerão, que essa é uma situação da qual a gente não pode olhar com os olhos muito materialistas. A gente tem que Sim, lembrar do sim. que a doutrina nos fala, do que Jesus nos E falou. sem a cobrança externa. Pois é, porque nem todo mundo acredita, mas quando a gente acredita, isso já vale tudo, Sim, né? sim. Eu já cumpri o meu período, agora talvez seja a hora de ir. Sim. E por que não encarar isso de forma mais positiva? É lógico que o desencarne traz muita dor, a ausência física, né? A gente precisa daquilo, mas a gente não pode esquecer disso. Porque o Espiritismo, na verdade, é um dos maiores consoladores que a gente tem. Sem dúvida. E é nesse momento. Eu digo por experiência própria. Há 15 anos atrás, quando eu perdi meu pai, eu sofri horrores. Agora, quando eu perdi minha mãe, ano passado, eu cheguei a comentar, né? Eu sinto falta da minha mãe, eu sinto saudade da minha mãe, mas eu não tenho desespero. Eu não tenho dor. Eu tenho saudade. Eu tenho gratidão por tudo que eu vivi aqui com ela. Então, assim, tem coisa mais consoladora que isso? Não tem. Não tem. Ah, Dani, que delícia. Olha que Sempre muito bom presentão estar que a com gente você, trouxe, né? foi, né? E com vocês também, queridos. Espero que tenham gostado da nossa conversa, espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido. E ficamos por aqui. Um beijo grande no coração. Fiquemos todos em paz. Beijo em todos. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.